Super Banco Imobiliário. Manual em vídeo. Para 2 a 6 jogadores a partir de 12 anos. Vamos preparar o jogo. Abra o tabuleiro em uma superfície plana. Cada jogador escolhe um peão e coloca na casa início. Escolha também um cartão de sua preferência. Escolha um dos jogadores para ser o banqueiro. Caso o banqueiro esteja jogando, ele deve ter um cartão próprio e não deverá ganhar nenhum dinheiro a mais por isso. A função do banqueiro é fazer os pagamentos e recebimentos do banco na máquina de cartões e a entrega de títulos de posse e de casas. Para facilitar, organize os títulos de posse por cor e deixe-os com o banqueiro. Todos os jogadores devem iniciar o jogo com R$25 mil, que devem ser creditados pelo banqueiro no cartão de cada jogador. Agora vamos aprender a usar a máquina de cartões. Antes de tudo, peça a um adulto com o auxílio de uma chave Phillips retirar a tampa do compartimento de pilhas localizado na parte de trás da máquina de cartões. Coloque 2 pilhas e feche o compartimento com a chave. Agora, as funções das teclas. A tecla M, de cor amarela, é usada para indicar milhares. Por exemplo, para digitar R$15 mil, aperte 15 e em seguida a tecla M. A tecla K, de cor azul, é usada para indicar valores até R$999. Por exemplo, para digitar R$250, aperte 250, em seguida a tecla K. Portanto, sempre que você digitar um valor, deverá digitar ou a tecla M ou a tecla K, senão não computará a transação. Para fazer pagamentos de valores como R$1.500 e R$12.400, por exemplo, utilize a tecla do ponto decimal. Então, para o primeiro caso, digite 1.5, em seguida a tecla M. Para o segundo caso, digite 12.4, em seguida a tecla M. Mantendo a tecla do ponto decimal pressionada, sem cartões acoplados à máquina, você poderá ajustar o volume da máquina. Para cancelar a última transação feita, digite a tecla C. Quando um jogador cair na casa Notícias, deverá pressionar a tecla verde com um ponto de interrogação. A máquina anunciará uma notícia boa ou ruim. Com o auxílio de um grampo ou algo com a mesma espessura, aperte a tecla Reset e todos os cartões ficarão com o saldo de R$15 mil automaticamente. Sempre que você passar ou parar na casa Início, insira seu cartão no lado esquerdo da máquina de cartões, indicado com um sinal positivo, e aperte a tecla verde com uma seta. A máquina creditará automaticamente o seu Prolabore, um pagamento por serviços prestados no valor de R$2 mil no seu cartão. Sempre que for receber dinheiro, coloque o cartão no lado esquerdo da máquina, indicado com um sinal positivo. Digite o valor e espere a máquina completar a transação. Depois, é só retirar o cartão. Sempre que for fazer um pagamento, tirar dinheiro do seu cartão, coloque-o no lado direito da máquina, indicado com um sinal negativo. Digite o valor e espere a máquina completar a transferência. Para realizar transferências entre jogadores, insira o cartão do jogador que vai fazer o pagamento no lado direito da máquina e o cartão do jogador que vai receber o pagamento no lado esquerdo da máquina. Digite o valor da transação e a máquina a fará automaticamente. Após alguns segundos sem ser utilizada, a máquina desliga sozinha. Pronto, vamos começar! Dispute nos dados quem será o primeiro a jogar. Quem tirar o maior número nos dados começa o jogo, seguido pelo jogador à esquerda e assim por diante. Na sua vez, lance os dados. Avance o número de casas da soma dos 2 dados e cumpra o que indica a casa. Se você tirar 2 números iguais nos dados, você deverá jogar mais uma rodada. Mas cuidado! Caso tire uma terceira vez 2 números iguais, você irá direto para a prisão. Explicaremos o que acontece na prisão mais à frente. Ao cair em uma propriedade ou companhia sem dono, você pode comprá-la pelo preço indicado no tabuleiro. Entregue seu cartão ao banqueiro para que ele faça o pagamento na máquina. Então ele entregará o título de posse. Há 2 tipos de títulos de posse que podem ser comprados: propriedades e companhias. As propriedades são ruas, praças ou bairros. Se você cair em uma propriedade sem dono, pode comprá-la, como já vimos. Mas se ela for de outro jogador, você deverá pagar o aluguel a ele. Assim como, se outro jogador parar em uma de suas propriedades, você deverá cobrar o aluguel. O valor está indicado no título de posse. As propriedades do jogo são divididas em grupos de cores, indicados no tabuleiro e nos títulos de posse. Quando conseguir ter todas as propriedades do mesmo grupo de cores, você terá direito a construir casas.
Isso sempre na sua vez de jogar. O valor da compra da casa é informado no título de posse. Você pode construir até 4 casas em um terreno. Depois disso, somente um hotel. Vá encaixando uma casa na outra até que vire um prédio. Importante: para construir uma segunda casa em uma propriedade, todas as outras do grupo deverão ter pelo menos uma casa. Para construir a terceira casa, todas as outras propriedades da mesma cor devem ter pelo menos 2 casas, e assim por diante. Para construir um hotel, é necessário que primeiro todos os terrenos de uma mesma cor tenham 4 casas. Pague a quantia da compra do hotel, indicada no título de posse, e encaixe a última casa, formando assim um hotel. É permitido apenas um hotel por propriedade, e você só pode construí-lo na sua vez de jogar. Quando acabarem as casas do jogo, você terá de esperar até que um dos jogadores se desfaça de um dos seus imóveis para comprá-los do banco, na sua vez de jogar. Você pode, a qualquer momento do jogo, fazer uma oferta pela propriedade de outro jogador, contanto que ela não esteja com nenhuma casa ou hotel. Caso alguém queira negociar uma propriedade com imóveis, primeiramente o jogador deverá vender as casas ou hotel ao banco pela metade do valor da compra. Só então poderá negociar o terreno. Atenção! As negociações devem ser do conhecimento de todos. Caso você caia em uma casa de ações de uma companhia e ninguém as possuírem ainda, você poderá comprar as ações dessa empresa. Para isso, pague ao banco o preço indicado no tabuleiro. Ações das companhias. Diversificar é a palavra de ordem no mundo dos negócios. As companhias são empresas de diferentes ramos que podem proporcionar muito lucro a seu proprietário. São 6 as companhias: Estrela Card, Banco, Petrolífera, E-commerce, Companhia Aérea e Emissora de TV. Caso você seja proprietário de alguma companhia e alguém parar em sua propriedade, multiplique o número tirado nos dados pela quantia indicada em taxa, no título de posse. Você não poderá construir casas ou hotéis em suas companhias, mas quando for proprietário de todas as companhias, o valor da taxa será o dobro do indicado na carta. Se seu peão cair na casa Receita Federal, você deverá pagar R$2.000 ao banco. Se cair na casa Restituição de Imposto de Renda, você receberá R$2.000. Se cair na casa Feriado, não será preciso fazer nada. Ao parar em uma casa Notícias, pressione o botão verde com um ponto de interrogação na máquina de cartões. A máquina poderá dizer uma notícia boa. Você carregou seu celular e ganhou ainda mais créditos. Receba 1.000. Nesse caso, entregue o seu cartão ao banqueiro, que colocará no lado indicado para crédito dentro de aproximadamente 7 segundos. A máquina fará automaticamente a transação. Mas a máquina também poderá dizer uma notícia ruim. Foi chamado para a entrevista, mas arranhou no inglês. Pague 500. Nesse caso, entregue seu cartão ao banqueiro, que colocará no lado indicado para débito. A máquina fará automaticamente a transação. Após esse período, o valor desaparecerá do visor. Nesse caso, basta inserir o cartão do jogador que irá pagar ou receber no lado indicado da máquina, digitar o valor e esperar a transação acontecer. Se a máquina anunciar uma notícia em que mais de um jogador tiver que fazer o pagamento para o jogador da rodada, Você fez uma aposta com todos os jogadores da mesa e venceu. Receba 500 de cada jogador. o banqueiro deverá colocar os cartões na máquina e esperar a transação ser completada automaticamente. Se o tempo expirar, é só digitar o valor da transação na máquina e esperar a confirmação da operação. Existem 2 formas de ir para a prisão: tirando 2 números iguais 3 vezes seguidas, como já vimos anteriormente, caindo na casa, vá para a detenção. Caso aconteça alguma das 2 situações, mova seu peão até a casa prisão, sem receber seu prolabore da casa início, e deverá ficar até 3 rodadas sem jogar. Você poderá sair antes, caso na sua vez você consiga tirar nos dados 2 números iguais. Se não conseguir sair em 3 rodadas, na próxima você deverá pagar R$500 de fiança ao banco para sair. Se o seu peão cair na casa prisão, não há com o que se preocupar, pois você estará apenas fazendo uma visitinha. Caso você precise de dinheiro rápido, você pode hipotecar suas companhias ou propriedades que não tiverem imóveis. Para isso, entregue o título de posse ao banqueiro. Ele irá transferir o valor da hipoteca, indicado na carta, para o seu cartão.
Essa propriedade não poderá ser negociada para nenhum outro jogador sem a autorização do proprietário. Enquanto essa propriedade estiver hipotecada, nem banqueiro nem o proprietário receberão aluguel caso alguém caia nessa casa. Para recuperar o título de posse hipotecado, pague o valor indicado no título mais 20% desse valor como taxa de juros. Por exemplo, se o valor de sua propriedade é R$1.000, para recuperá-la, você deverá pagar R$1.200. Isso é, R$1.000 da propriedade mais R$200 da multa. Se for R$600, deverá pagar R$720 e assim por diante. Você só poderá recuperar sua propriedade na sua vez de jogar. Pegue o valor do título e divida-o por 5. O resultado será equivalente a 20% do valor da propriedade. 1.000 dividido por 5 é igual a 200. 600 dividido por 5 é igual a 120. Se você se descuidou e gastou todo o seu dinheiro, terá que obedecer à seguinte ordem de negociação para se salvar. Primeiro, desfaça-se de todas as casas e hotéis de suas propriedades, vendendo ao banco pela metade do valor de compra. Depois, coloque um ou mais imóveis na hipoteca. Por último, negocie suas propriedades com outros jogadores. Se ninguém se interessar, venda ao banco pelo preço indicado no tabuleiro. Lembre-se, no Super Banco Imobiliário não são permitidos empréstimos. Agora, se mesmo depois de vender suas casas e hotéis e hipotecar ou negociar propriedades, você não conseguir dinheiro suficiente para honrar suas dívidas, você está falido. Pague tudo o que tiver a quem você deve. Se tiver propriedades hipotecadas, o banco ficará com seus títulos de posse e entregará os valores obtidos da propriedade para os jogadores que têm dinheiro a receber. Caso ainda falte dinheiro para o jogador receber, ele ficará no prejuízo e você está fora do jogo. Quando apenas um dos jogadores não tiver ido à falência, ele será o grande milionário, o dono do pedaço, vencedor do Super Banco Imobiliário. Apresentamos a seguir regras opcionais a fim de tornar o jogo mais curto. Jogo contra o relógio. Determine um tempo de jogo, 1 hora, por exemplo. Ao final desse tempo, vence quem tiver mais dinheiro, após a venda de propriedades e casas ao banco. Em caso de empate, será decidido nos dados. Final alternativo. Vence quem tiver mais dinheiro contando a venda de propriedades e imóveis ao banco. Ao invés de 4 casas para construir um hotel, você pode construir a partir da 3ª casa. Bastam apenas 2 títulos de posse da mesma cor para construir casas ou hotéis. São proibidas as hipotecas. Antes de começar o jogo, embaralhe todas as cartas ou parte delas e distribua igualmente entre os jogadores. Você pode sair da detenção após a primeira rodada sem jogar, pagando a fiança ao banqueiro. Divirta-se! A embalagem contém o tabuleiro, 6 peões de metal, 28 títulos de posse, 2 dados, 80 casas plásticas, 6 cartões, uma máquina de cartões e o manual de instruções.